disciplinar as perguntas. Ou seja, vai ter um momento que a gente vai parar. Então não vai dar tempo todo mundo perguntar, não, tá certo? Muito bem. Quem quer fazer a primeira pergunta? Desse lado aqui. Boa noite, pastor Nicodemos. Minha pergunta é mais no aspecto íntimo, né? Peço permissão de falar, mas é em cima desse tema, né? O seu culto individual, no sentido de alguma dificuldade que o senhor já passou no decorrer da sua vida, né? Desses anos que o senhor teve de ministério. Qual foi a dificuldade que o senhor já passou e como o senhor enfrentou e venceu? Isso. Obrigado pela pergunta. Na minha vida particular, a dificuldade que eu sempre lutei contra, para vencê-la e luto até o dia de hoje, é disciplina. É diariamente tirar um tempo para ler a Bíblia e orar. Quando eu me converti, eu tinha 22 anos de idade, minha conversão foi dramática, realmente. Nos 2 primeiros anos da minha vida, 2, 3 primeiros anos, eu lia a Bíblia e orava 2 horas por dia, 2, 3 horas por dia. Gastava tempo. À medida que eu fui estudando mais, conhecendo mais a Bíblia, eu sentia que não precisava gastar tanto tempo mais com a leitura da Bíblia e com a oração, porque eu já estava mais familiarizado com Deus, eu já tinha aprendido a orar, já conhecia bem mais a Escritura. E aí, à medida que o tempo foi avançando, né, vem mestrado, vem doutorado, né, aí a gente acha que a tentação foi, depois dos estudos acadêmicos, manter minha vida particular de oração. Então, é uma luta. Todo dia tirar tempo para ler a Bíblia devocionalmente. O ruim, quando você, por exemplo, conhece grego, hebraico, é professor de hermenêutica, é professor de homilética, é que você não consegue sempre ler a Bíblia sem olhos críticos. Você vai lendo a Bíblia e, opa, com um sermão. Né? Então, é difícil para os pastores e professores de teologia ler a Bíblia como crente, né? Para aquilo falar o meu coração. Então, essa é a luta que eu tenho até hoje. Então, eu me disciplino para fazer isso, todo dia tirar tempo, aproveito o tempo. Quando eu estou no carro, eu sempre, quando vou sair, eu peço a minha esposa para dirigir, ou eu fico lendo ou escutando a Bíblia, até quando vou de motocicleta, né, que eu rodo de motocicleta lá em São Paulo, eu ponho o earphone e fico escutando textos da Bíblia e sermões também. Às vezes não dá porque o barulho da moto é muito alto, mas tudo quanto é de oportunidade eu uso para poder me manter junto com a palavra de Deus. Às vezes não dá para orar 15 minutos, 20 minutos em seguida. Então eu fico orando durante o dia. Estou dirigindo, estou orando. Estou digitando um texto, o computador é lento, né? Aí enquanto muda de uma coisa para outra, eu estou orando também. Então, para não perder o espírito de oração, porque quando perde é terrível recuperar. Então essa é a maior luta individual minha. A luta como pastor é participar do culto. Porque veja só a responsabilidade do pastor. Ele prepara o culto, ele está ali dirigindo o culto, e ele está preocupado que o culto ande de acordo com o que está acontecendo. Aí o povo está cantando, aí chega o diácono, olha, tem um carro estacionado ali na garagem do vizinho, né? Aí o pastor dizendo, puxa, esse som está alto, o coral está desafinado, eu tenho que dizer ao regente que tem que puxar mais pelo coral, entende? Então o pastor está no culto, mas ele não está no culto. E às vezes, então precisa de muita disciplina para o pastor se engajar no culto, em vez de simplesmente dirigir o culto. Essa é uma dificuldade que eu tenho no culto público. E vou revelar uma dificuldade, está gravado, né? Então vai para todo mundo. É muito difícil para um pastor pregador sentar para ouvir outro colega pregar. Porque ele está pregando e você está analisando. Claro, né? Eu faço isso, eu passo a vida toda fazendo isso no seminário, lendo livros, fazendo crítica. Então você sentar para ouvir um colega pregar e você ser de fato abençoado por aquele colega, exige um ato da vontade de você dizer, quem está sentado aqui é o crente Augustus. Pronto, eu estou aqui para ser abençoado, vou ouvir esse sermão, mesmo que o cara esteja citando texto errado, fora de contexto, mas Deus está falando por ele, eu quero aprender. Então isso é um exercício constante. São essas as dificuldades que eu... Mas deve ser só eu. Do lado de lá.
Lá. Reverendo, dentro dos parâmetros apresentados pelo senhor, tem como imaginar, chegar a uma análise, assim dizer, hoje a situação está pior em comparação a antigamente ou não? Para Deus não tem pior nem melhor, tem que seguir o padrão dele. Essa é uma pergunta interessante. Eu não sei o que te responder. Eu acho assim que em toda geração você vai encontrar cultos que são mais próximos da Bíblia e você vai encontrar cultos que são mais misturados. Isso em todas as épocas. Tem períodos em que fica muito ruim, como foi, por exemplo, o período da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica, por causa da crença na revelação constante, ela foi colocando elementos no culto, as imagens, práticas litúrgicas, que são muitas, a própria questão da missa, as vestimentas dos sacerdotes, determinadas declarações, a missa em latim. Então, o culto a Deus foi muito corrompido na Idade Média, muito mesmo. Então, Deus, na misericórdia dele, trouxe a reforma protestante, que foi uma reforma teológica, mas especialmente litúrgica. Os reformadores aboliram o culto em latim, tinha que ser na língua do povo, trouxeram a Bíblia de volta para o centro, tiraram os corais, porque só o coral cantava, o povo não cantava. Foi até uma reação exagerada, porque não precisava ter tirado o coral. Era para, além do coral, ter o povo cantando, né? Mas eles tiraram, que era reação, eles estavam lutando contra aquilo, né? Então, Calvino chegou a ponto de tirar os instrumentos musicais do culto, por causa do abuso que existia na Idade Média em torno disso. Músico profissional, gente que não era nem crente. Então, a reação dos reformadores foi realmente de fazer uma reforma cultica. Algum tempo depois, 100 anos depois, você já vê os puritanos, né, que são os seguidores de Calvino e tudo, já reclamando que o culto na igreja da Inglaterra já estava corrompido de novo. Tem um escritor da época que dizia que a única coisa evangélica nos pastores daquela época era o colarinho clerical. Mas eles bebiam, eram ignorantes da Bíblia, não conheciam o evangelho, muitos nem eram nem convertidos. 100 anos depois da reforma. O culto outra vez corrompido. Então é quando aparecem os puritanos lutando. O nome está dizendo, né? Eles queriam um culto mais puro. Daí botaram o apelido deles de puritanos, né? Porque eles queriam uma igreja mais pura, um estado puro. Então em toda época você tem, e Deus tem sempre está levantando gente como Malaquias para chamar o povo, dizendo: olha, tem um padrão na Bíblia. Volta para... Sempre a igreja é tentada a se conformar com o mundo em todas as épocas. Às vezes faz mais, às vezes faz menos. No Brasil hoje você vai encontrar muita gente boa, crente e temente a Deus, que quer apresentar a Deus um culto sincero de acordo com a Bíblia. Mas vai encontrar também coisas que eles dizem que é culto evangélico, mas tem nada a ver, né? Parece mais sincretismo com espiritismo popular e algumas religiões aí, mas não tem nada de evangélico. Lá de cima aí. Faz que eu repito aqui. Não, mas tem que gravar. Com relação à invasão do pragmatismo, nós podemos considerar realmente dentro da nossa igreja que é ou não é pragmatismo Com relação à invasão do pragmatismo, o que é que nós devemos fazer em relação ao pragmatismo? Tudo bem. Deixa eu explicar primeiro, deixar bem claro o que é pelo menos a minha compreensão de pragmatismo. Pragmatismo é uma filosofia americana que ela, buscando responder à pergunta o que é o certo, ela respondeu dizendo: o certo é aquilo que funciona. Tá? Então, a ideia, a palavra pragmático, não é a palavra que vem do grego, que significa ato, ação. Então, o pragmático é alguém que regula as decisões em busca de resultados. Se uma coisa funciona e ela dá certo, então ela está certa. Né? Você diz que uma coisa é certa pelo resultado que ela produz. Então isso é lógico e faz sentido. Não é? É assim que funciona na vida. Se um sujeito é um bom comerciante, é um trabalhador, é dinâmico, ele sabe dinamizar o seu negócio, isso se verificará pelos resultados. A sua empresa vai crescer, vai...
Então, na vida, todos nós somos pragmáticos num certo sentido. Só que o pragmatismo, ele tem um problema, ele não é movido por princípios. E na busca dos melhores resultados, às vezes ele pode passar por cima de determinados princípios, porque nem sempre o que é certo é popular e dá muito resultado. Então, vamos pegar isso aplicado à igreja, o pragmatismo aplicado à igreja. Qual é o pastor que não quer uma igreja cheia? Né? Lotada, com gente e tudo mais. Então, um pastor que seja pragmático, ele vai ser tentado a adotar modelos de crescimento de igreja que visem resultado, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima de alguns princípios que a Bíblia explica, ou é contra. Né? Então, para encher a igreja, um exemplo mais claro aqui diante de nós, sempre dizendo que há exceções, eu não quero fazer generalizações injustas, mas eu penso que isso pode ser visto claramente nas chamadas igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas descobriram uma receita de encher a igreja, que é uma combinação de recursos de mercado com teologia da prosperidade e batalha espiritual. Então, o fim é você ter grandes massas que possam participar, se envolver e contribuir. Então, o que se faz para isso? Promessas que não encontram fundamentação bíblica, como promessa de prosperidade, como se Deus quisesse fazer todo crente rico, feliz, próspero, ter um carro do ano, emprego e aposentadoria garantida, e dar um casamento. Deus não prometeu isso para todo mundo. Então, é essa maneira que eles encontraram para encher a igreja. Então, tem gente que apela para tudo. A igreja Renascer lá em São Paulo, uma vez fez um ringue de luta livre, para atrair os jovens. Jiu-jitsu evangélico, né? Então lá, boate, né? Boate gospel para os jovens irem e tudo mais. Então eles dizem, não, mas o alvo é bom, o alvo é segurar o jovem na igreja. Mas a pergunta é, tá bom, você segura os jovens na igreja, mas eles estão na igreja por quê? Não é? Nós queremos que a igreja esteja cheia de gente que está lá pelos motivos certos. Estou lá para adorar a Deus, buscar o meu Salvador, porque eu amo Jesus Cristo, e não para eu me divertir. Então, o pragmatismo, ele é perigoso. Agora, nós precisamos lembrar que, ao rejeitar o pragmatismo, nós precisamos ser cautelosos, porque o pragmatismo, ele é lógico, ele faz sentido, ele faz parte da nossa vida. Há bons métodos que são bíblicos e que podem ser medidos pelos resultados que eles produzem. Então, não é para jogar tudo fora, é ter cuidado com aquele pragmatismo que passa por cima dos princípios da palavra de Deus. Esse tem que ser rejeitado. Mas a ideia em si, de você utilizar os métodos certos para alcançar as pessoas, isso aí está correto, eu não vejo problema com isso. Tá? O ruim é quando se deixa de lado a palavra de Deus. Tá bom? A última. Agora que está ficando bom, pastor? É. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. O que fazer quando a canseira chega ao sacerdote? Porque, no caso, a igreja, quem sofre é o povo, né? Assim, o que fazer quando a canseira chega? Fechar as portas e não mais cultuar da maneira errada, ou preparar para fazer a maneira correta da adoração ao culto a Deus? Veja só, essa resposta vai depender muito do sistema da igreja. É por isso que eu não acredito e acho que é muito pernicioso para o Brasil esse modelo novo de igreja, que igreja tem dono, fundador, apóstolo, bispo, fundador. Por quê? Porque se der um problema com ele, ninguém tira, porque ele é o dono da igreja, é o fundador, ele não responde a ninguém. Ele vai embora para os Estados Unidos, leva dólar na Bíblia, é processado lá, denunciado aqui, volta, e quem é que processa ele eclesiasticamente? Qual é a disciplina eclesiástica que ele vai sofrer? Nenhum, ele não responde a ninguém. Então, não é saudável a igreja estar debaixo do comando e do pastorado de um homem só. Nós todos temos que responder a alguém, porque na hora que a gente estiver cansado, ensinar bobagem, fizer besteira e pisar na bola, vai ter gente que vai chegar perto de mim, vai me puxar pelo braço, vai me repreender, vai me encorajar e vai me ajudar a sair de lá. Mas se eu estiver sozinho, quem vai fazer isso comigo? Quem vai ter coragem de fazer isso comigo?
Então, vai depender muito do modelo de igreja. No modelo tradicional, batista, presbiteriano, que você tem a Assembleia Geral da Igreja, no caso dos batistas, e do Conselho da Igreja nos presbiterianos, quando um pastor está dando um sinal de cansaço e de fadiga, então isso se resolve dando férias boas para ele, dando tempo para ele se renovar, para ele descansar, melhorando a equipe pastoral, trocando ele de igreja. Não é que às vezes o pastor precisa de um desafio novo. Já vi pastor que passou muito tempo na igreja, estava cansado mesmo, deram um desafio para ele, uma nova igreja, e voltou o primeiro amor. Começou como se estivesse sendo o primeiro ministério dele. Então, às vezes, uma mudança é bom, né? Novos desafios é bom para a igreja também. Então, eu creio numa pluralidade na liderança, por razões como essa, né? Para que Deus não tenha que levantar o profeta Malaquias, porque os sacerdotes é que deveriam estar resolvendo isso entre eles. Não resolveram, Deus teve que mandar Malaquias. O profeta era sempre o homem da hora, né? Que aparecia quando o sacerdócio falhava, o juiz falhava. Então Deus mandava o profeta como último recurso para chamar o povo de volta. Então é isso aí. Mas tem muito pastor cansado. Só para terminar, tem uma tese de um pastor lá no Mackenzie, no curso de Ciências da Religião, foi muito aplaudida. É uma pesquisa que ele fez entre pastores presbiterianos, que estão, a expressão é burnout, em inglês, quer dizer, estão queimados. Quer dizer, que foram gastos, usou tanto que queimou, né? Então, pastores que estão com burnout, é o nome que dá. E foi uma pesquisa para deixar a gente estarrecido, a quantidade de pastores nessa situação. E que às vezes não fala e não procura ajuda com medo de perder a reputação, perder a igreja, perder o sustento. Para ser democrático aqui, uma pergunta lá do pessoal de fora aí, pessoal da geral. E eu não vi nenhuma mulher perguntando, Sim, viu? Pronto. Tem que, mulher tem que perguntar também. Está demorando aí? Estamos para a mulher. Uma mulher do lado de lá. Uma mulher do lado de cá. A mulher não quer fazer pergunta. As mulheres entenderam tudo, os homens é que não entenderam nada. Muito bem. Então vamos deixar para amanhã, sair com gostinho de quero mais, tá certo? Então, irmãos, tá certo? Obrigado pela sua presença. Até amanhã. Se Deus assim nos permitir. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito.